Olá, pessoal. É o professor Eduardo Verdi novamente com vocês. Mais uma semana, mais alguma coisinha para a gente analisar junto a essa turma toda que nos ajuda sempre, tá? Então nós estamos com continuação da última aula, que são estratégias de marketing. No último comentário, estratégias de marketing. Só pedir para vocês, deem lá o link e tal, direitinho. Gostei, não gostei, critiquem, falem bem, mas coloquem uma posição que exatamente é muito importante para que nós tenhamos uma visão daquilo que nós estamos passando para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Dentre as promoções dirigidas a compradores organizacionais, encontram-se as exposições, os anúncios especializados e as promoções ao comércio, abatimentos, descontos, pagamentos, propagandas cooperadas. Ok? Nós já falamos isso. São propagandas casadas. Tá? O fabricante e o vendedor desse material fazem um marketing para nós, consumidores, casados. Cada um tem uma despesa para não onerar somente uma das empresas. Perfeito? O administrador de marketing estabelece as metas e objetivos da estratégia promocional da empresa, de acordo com os objetivos gerais e as metas de marketing da organização da empresa. O que isso quer dizer? Que as metas têm que ser analisadas diariamente. Por quê? Se nós colocamos hoje uma meta, vamos dizer, hoje é domingo, vamos fazer uma promoção no sábado, para segunda-feira. E se segunda-feira chover, com chuva, estou falando um exemplo de mercado, de um comércio ou até de um shopping. Na segunda-feira, choveu, as pessoas não vão sair tanto de casa. Ou saem para trabalhar e querem voltar rapidamente para o seu lar, tá? Não vão parar, não vão fazer compras, uma série de itens nesse sentido. Então nós precisamos analisar o que aconteceu. Por isso que essa campanha, sempre as metas de marketing, elas têm que ser profundamente analisadas diariamente, tá? Para não cometermos erros. Esse é o grande X, né? Nós não podemos cometer erros nessa propaganda de marketing, ok? Dentre a propaganda para ser efetiva, né, para nós que a gente consiga ter uma projeção maior, esse departamento de marketing, de publicidade, de propaganda, a mensagem deve atender a três requisitos. Primeiro, ganhar a atenção do receptor. Quem é o receptor? É o comprador? É o consumidor? Então nós temos que ganhar a atenção desse cliente. Sem isso, a campanha já vai sair num caminho errado, tá? Ser estendida por ambos, receptor e emissor. Ela tem que ser entendida por quem está vendendo, quem está comprando. Senão fica muito difícil. Tá? É aquilo que nós falamos antes. Você não pode falar com palavras. Depende do material que você está vendendo, senão você fica boiando e fica sem o conhecimento. Estimular as necessidades do receptor, desse consumidor, e sugerir um método apropriado para satisfazê-las. Então nós temos sempre que satisfazer esse nosso cliente, esse nosso consumidor.
não se esqueçam daquele pós-venda também. Mas nós temos que cativar esse consumidor. Tá? Estamos chegando agora na Copa do Mundo, mais 2 meses, Copa do Mundo. Você não vê um marketing, uma propaganda, uma publicidade fortíssima de televisões. O que está acontecendo? As empresas não têm mais interesse em vender televisão? O que está acontecendo? Ok? Então, nós temos que fazer muito bem entendido. E aí um exemplo, tem lá sempre alguma coisa lá, Philco, que elas são inferiores à LG e à Samsung, tá? Elas são inferiores. Mas o vendedor tem que saber vender, né? O marketing tem que saber explorar exatamente todo esse campo, senão fica numa situação muito perdida. Entre 3 pontos são relacionados com o conceito AIDA: atenção, interesse, desejo e ação. Isso é muito importante. Atenção do produto. Interesse, despertar o interesse, despertar o desejo desse produto. E aí você fazer a ação. São os 4 que nós temos que, tá? É chamado de AIDA, mas na realidade é atenção, interesse, desejo e ação. Proposto por Strong há mais de 60 anos. E não mudou. Não mudou. Para explicar os passos que levam a uma decisão de compra. Primeiro, a atenção do consumidor potencial deve ser conquistada. Se chamar a atenção desse consumidor. Muito simples? Não, dificílimo. Mas você tem que ter métodos para buscar a atenção desse consumidor. Senão, nada fez. Se você não despertar a atenção dele, esquece. Dessa forma, a mensagem promocional procura despertar o interesse para o produto ou serviço. O estágio seguinte é estimular o desejo, convencendo o comprador potencial da capacidade do produto de satisfazer os seus desejos. Nós temos agora um carro da Renault, pequenininho, elétrico. A peça publicitária está despertando a atenção. Então você para quando passa a peça publicitária, você passa, para, olha e vê que interessante. É interessante? É interessante um carro elétrico. Muito interessante. Mas será que é interessante num carro pequeno? Você pagar 180 mil reais num carro pequeno? Você está no Brasil. O consumidor brasileiro tem uma outra linha de pensamento, né? Então, eu particularmente não sei o que vai acontecer, se vai vender muito ou pouco. Mas se vocês analisarem, é um carro que a álcool, a gasolina, custa 60 mil. Elétrico, ele custa 3 vezes mais, 180. Tá? Mas despertou atenção. E aí é despertar o desejo, convencendo o comprador potencial da capacidade desse produto de satisfazer os seus desejos, os seus prazeres. E aí é onde eu estou perguntando para vocês, um carro pequenininho, que cabe 2 pessoas só praticamente. Atrás, o banco de trás é muito apertado. Eu não caberia, eu tenho 1,85 m, eu não caberia no banco de trás. E aí eu pergunto, vale pagar 180 mil? É a pergunta que vamos ver se vai ser respondida. Tá ok? Finalmente, as técnicas de apresentação de vendas, propaganda ou promoção de vendas tendem a produzir uma ação, que é o que eles estão fazendo, tá? Na peça publicitária. Uma ação em forma de uma compra ou de uma atitude mais favorável que possa levar a uma compra. Então, eles estão... fez você pegar
Atenção, chamou sua atenção. Segundo, são cores tradicionais, verde escuro, é um verde bem forte, que demonstra qualidade, tá? Então chamou o seu desejo. E agora está partindo para ação, tá? De você fazer o test drive, de você ir na concessionária e sentir o desejo de dirigir um carro elétrico pequenininho, tá? Em contrapartida, você tem a Fiat hoje, que é do mesmo grupo, lançando o Fastback, que custa 150 mil, é um coupé violentíssimo, forte de motor, forte de aparência, cara de mal, carro de cara de mal. Então eu não sei qual que vai vender, os dois estão sendo lançados ao mesmo tempo e fazem parte do mesmo grupo de empresas, tá? Não sei o que vai acontecer. Objetivos da comunicação. Quais são os objetivos dessa comunicação? Fornecer informações, aumentar a demanda, diferenciar um produto, acentuar o valor desse produto e equilibrar as vendas. Então, como eu falei agora há pouco para vocês, fornecer informação. Você tem que saber o que está passando ali, o que é isso, aquele carrinho elétrico, ou um Fastback da Fiat, que maravilhoso. A lateral dele é um carro forte, a frente é forte, é um coupé. O que você quer? Aumentar a demanda, que você venda mais. Se não vender mais, você esquece. Olha quantos carros nós tivemos aí e que não trouxe nenhuma, não despertou nenhum desejo, né? Um exemplo, a Peugeot lançou, em 2009, 2010, um 3 volumes chamado Symbol. Carro muito interessante, muito interessante. Mas não descreveram o carro. O carro ficou em 3 anos aí, vendeu muito pouco e eles descontinuaram a fabricação, tá? Diferenciar um produto, é como eu estou fazendo agora para vocês, diferenciando esse produto, demonstrando esse produto, que ele pode ser melhor ou pior do que o outro. Então você tem que diferenciar, explicando toda essa sua base. Acentuar o valor de um produto. Quanto custa? Eu acabei de falar agora. O elétrico pequenininho custa 180 mil. O Fastback custa 150. Completo, só não estaciona, sozinho, como alguns carros da Volkswagen e da GM. Mas é um carro fortíssimo. Custa 149, mas é álcool e gasolina. Se você pensar no social, futuro, você vai comprar o elétrico. Tá? E equilibrar as vendas. Né? Nós temos que equilibrar sempre essas vendas. Tá? Dentro do nosso estoque. Se não fizermos isso, estamos muito complicados. Tá? Então, pessoal, já vai dar o tempo aqui para gente. Eu vou encerrando, agradecendo para vocês mais essa chance, essa oportunidade, que assim que Deus permita, a gente volte no próximo domingo com vocês. E espero que vocês tenham uma ótima semana, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus.